dia de recordarmos a nossa fé, de realimentarmos a nossa esperança, de mantermos firmes nessa caminhada, porque vai valer a pena. Porque nós esperamos em um Cristo por toda a eternidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1, está escrito assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Agora o 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Agora do 16 ao 20. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém? Igreja do Senhor Jesus. Este texto, ele trata de um fundamento, de uma essência da nossa fé. Fundamento é aquilo que sustenta todo o edifício. Se o fundamento for abalado, o edifício inteiro é prejudicado. Se uma árvore perder as raízes rapidamente, ela não vai resistir ao tempo e ela vai morrer. Quando falamos de fundamento, estamos falando dos pilares, da essência da nossa fé, daquilo que nos dá força e nos dá esperança para seguir em frente até o fim. Aqui, Paulo está escrevendo não a ímpios, mas a igreja cristã. Quando ele se dirige, ele diz a uma igreja que ele pregou o evangelho e que ele não só pregou, mas eles também creram. E eles também não só creram, como também perseveraram. Mas tinha algo começando a querer desviar esses irmãos. Contudo, porém, de repente, um montinho surge dentro da igreja dizendo que não há ressurreição. E qual é o problema? Se não houvesse ressurreição, não haveria motivos para a esperança. Não teríamos motivos para seguir o caminho. Não teríamos motivos para ser cristãos. Não teríamos motivos para seguir a Cristo. Talvez você possa pensar, mas na nossa igreja não há ninguém que crê que não há ressurreição. Eu também creio nisso. Eu creio que ninguém crê assim. Mas às vezes nós vivemos como quem não crê. Nós precisamos viver como quem crê e espera este dia. Porque quem espera em Cristo só para esta vida são os mais infelizes do mundo. Por isso que nós vemos aqui nesta noite participar da ceia do Senhor,
relembrar da nossa esperança, relembrar daquilo que Ele fez, porque assim nós estamos anunciando até que Ele venha, não só relembrando o que Ele fez por nós, mas também aquilo que Ele ainda vai fazer. Porque o foco do caminho é a vida eterna. Tudo que Deus fez e vai fazer é com o objetivo da vida eterna. Os cristãos hoje, nós nos privamos de muitas coisas. Muitas coisas que a carne gostaria de fazer e nós não fazemos porque servimos a Cristo. Se a ressurreição não existisse, seria em vão. Seria melhor alimentar a carne do que alimentar o espírito. Mas graças a Deus que não é assim. Louvado seja Deus que nós ressuscitaremos. Se não houvesse ressurreição, Paulo ele vai dizer no verso 32, um pouco à frente do que lemos, que se não houvesse ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Sem ressurreição, a vida não teria motivo nenhum para existir. Seria melhor nem ter nascido, porque nós seríamos como animais para o matadouro, come para sobreviver, e logo a morte chega. Mas graças a Deus, louvado seja Deus que não é assim. Bendito seja o nome do Senhor que mudou nossa história, que transformou o nosso destino. No verso 20, Paulo diz, de fato, ressuscitou. Aleluia, esse é o motivo da nossa esperança. Primeiro Cristo apareceu a Madalena, depois apareceu a Tiago, apareceu a Pedro, só que não é só. Depois também ele apareceu aos 11, mas também não acabou, ele apareceu a mais de 500, de uma só vez. Eu fico imaginando como era este povo nesse momento. Imagina, mais de 500 pessoas vendo Jesus ressuscitado ao mesmo tempo. Que maravilha! Louvado seja Deus. E por último, ele apareceu a Paulo. E Paulo diz, como um nascido fora de tempo. Paulo acha que nasceu atrasado, que se converteu atrasado, mas não, tudo programação de Deus. Nada foge dos controles de Deus. E falando em provas, vamos ver um pouco sobre a experiência de Lucas. No capítulo 1, verso 3, ele vai dizer assim: igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Eu vejo aqui um Teófilo que creu, mas que tinha certo grau de dúvida. Lucas se dirige a Teófilo como alguém que foi instruído. Mas, ao mesmo tempo, ele escreve o Evangelho de Lucas para que Teófilo pudesse ter plena certeza. E eu fico imaginando, quando Lucas vai escrever Atos, na minha cabeça, ele enviou o Evangelho que nós conhecemos como Evangelho de Lucas para Teófilo e disse assim: vai firmando sua fé aí, porque vou ficar aqui no meio dos apóstolos, tem muita coisa acontecendo. Vai sustentando sua fé aí, porque tem mais. O Espírito Santo desceu na terra, está um alvoroço. Tem gente falando em línguas de outros idiomas. Tem pessoas sendo curadas. Tem gente que caiu de um prédio, morreu e foi ressuscitado. Tem gente aqui que a sombra está curando. Tem gente que as vestes estão curando. Tem muita coisa acontecendo aqui, Theo. Vai se firmando aí, porque tem mais. Eu vou começar agora a andar com Paulo, com Pedro. Eu fico imaginando que a profissão de Lucas ficou em descrédito. Coitado. Ele demorava a curar alguém, e de repente ele começa a andar com os apóstolos, que só chega, levanta e anda. Eu fico imaginando Lucas no meio dos apóstolos. Ele deve que tinha vergonha de dizer que era médico.
Porque ele levaria tempo para curar as pessoas, mas o poder de Deus estava tão operando que as pessoas eram curadas instantaneamente. Fico imaginando se aparecesse um caso difícil para Lucas. Lucas iria falar, seu caso é muito difícil, mas tem uns apóstolos aqui comigo. Vem cá. Um dia, em sala de aula, nós estávamos falando a respeito da necessidade das igrejas ter rampas para a entrada de pessoas deficientes. E eu meio que brinquei assim, antigamente não precisava, porque o aleijado entrava, já era curado, já subia as escadas e já saía correndo. Mas eu creio no Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu creio que isso pode acontecer hoje. Eu creio que Jesus pode entrar no nosso meio aqui, Maranata, e dizer assim, toca aqui. Eu creio que a glória de Deus pode encher este lugar, uma luz, que nós não podemos ver outra coisa. Aliás, eu sonho com esse dia. Eu sonho, pastor, com o dia que nós vamos estar dentro da igreja. E vai ter uma luz, que nós não vamos ver nem a ponta do nariz. Eu falo disso porque um dia eu tive um sonho, que era como se eu mergulhasse num suco de laranja. A luz era tão densa que não se via nada. A única forma que eu tenho de expressar o sonho que eu tive é você mergulhando num suco de laranja. Mas eu também sei que nós esperamos infinitamente mais em Jesus para a vida eterna. Ele pode fazer muito aqui, hoje e agora, e eu creio nisso, mas muito mais Ele vai fazer para a eternidade. João, no capítulo 6, ele nos dá um belo exemplo a respeito de você esperar em Cristo aqui, nessa vida ou na eternidade. Porque lá, Jesus está usando um jogo de palavras, onde ele fala de 2 pães, um terreno e um do céu. Jesus havia multiplicado pão para a multidão, e a multidão começa a seguir Jesus. Não querendo Jesus, não querendo um Salvador, não querendo um pão eterno, mas eles queriam aquele pão que enche a barriga, aquele pão que você compra na padaria lá do seu bairro. Mas Jesus estava apresentando um pão importado direto dos céus, um pão que quem come não tem mais fome nem sede. Por isso que em João 6,35 está escrito assim, eu sou o pão da vida, quem crê em mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Agora, será que Jesus está falando de alguma coisa para esta vida? Será que nós não vamos mais precisar comer? Será que não vamos mais precisar beber água? Claro que não. E louvado seja Deus que não era isso. Porque comer aqui e beber aqui, nós trabalhamos e até conseguimos. Mas o pão que Ele estava nos oferecendo é algo que só Ele poderia oferecer, que é o pão da vida eterna. E este pão, que é Jesus, é um pão que foi amassado, triturado nessa terra. Um pão que sofreu no meu e no seu lugar, que morreu por mim e por você. Mas louvado seja Deus, que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e por isso nós estamos aqui hoje, para lembrar que tem um pão para ser alimento para a nossa vida eternamente. Para lembrar de um Cristo que ressuscitou. Para não esquecermos que ainda tem mais, que tem muito mais. Essa vida que nós andamos aqui, o mundo enxerga como deserto. Quem gosta de deserto é o Serginho. Essa vida nossa aqui é como um deserto, que o mundo olha para ele e não vê caminho nenhum. Eu nunca andei num deserto, nem quero. Mas nós, que entramos pela porta que é Cristo, o mesmo Cristo que nos colocou dentro, Ele não nos deixou no deserto sozinho. Ele vai nos guiando no caminho. E sobre caminho Ele entende, porque Ele é o próprio caminho. E nós não vamos nos perder neste caminho. Nós não esperamos em Cristo somente para esta vida. Nós esperamos no Senhor por toda
a eternidade. A base da nossa fé é Cristo ressuscitado. Nem os irmãos de Jesus criam nele. Mas depois que Jesus ressuscitou, até Tiago virou crente. Oh, maravilha! Até quem não cria começou a crer. Porque ninguém resiste ao Jesus ressuscitado. E eu vou dizer para vocês, eu me rendo. Eu não resisto a Jesus ressuscitado. Eu entrego a minha vida a Ele, a nossa vida pertence a Ele, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E nós estamos aqui hoje só por causa dEle. Não é sobre nós, é sobre Ele. Amém? Jesus, antes de subir, Ele deixou bem claro. Cristo institui a ceia para que nós estejamos lembrando. Relembrando da nossa esperança, memorando este tempo, lembrando que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou, lembrando que tem mais, que Ele pagou o preço para nos levar, para estar com Ele. E ainda mais, Ele diz, um dia vocês cearão comigo. Amém? Louvado seja Deus que nós não adoramos a um Deus morto. Nós adoramos ao Cristo que ressuscitou. A Cristo que vivo está operando, porque Deus não abandonou o mundo, nós não estamos sozinhos. E que mais do que isso, Ele vai nos levar para morar com Ele. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Participa da minha ceia comigo, porque um dia cearemos juntos na eternidade. Voltando à revelação de Deus por meio de Paulo, nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. No verso 1, ele diz, para eles lembrarem do evangelho que ele havia pregado. Não era para lembrar de uma mensagem qualquer, mas era para lembrar do evangelho que Paulo havia pregado para aquela igreja, que eles haviam crido, e que não só crido, mas que eles estavam perseverantes, embora estivessem pertos de cair nas ciladas do mal. Porque se eles acreditassem que não houvesse ressurreição, nenhuma fé, nenhuma esperança resiste a isso. Eu, quando eu era pequeno, meu pai sempre mandava comprar uma ou duas coisas no máximo. Pensa numa mente oca. Eu ia. Quando eu chegava lá, eu não lembrava mais o que era. Ou eu trazia coisa errada, ou eu não trazia nada. E em ambos os casos eu sofria. Eu não lembro se eu apanhava, mas no mínimo um sermão eu devo que ouvia. E pior do que isso, eu sempre chorava. Pensa no menino chorão. Nós temos uma facilidade para esquecer das coisas. Por isso que Jesus, sabendo disso, nos deixou a ceia, para nós não esquecermos jamais. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, o meu corpo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Pedro está falando desse tempo vindouro e ao mesmo tempo falando dessa memória, dessa lembrança que não devemos perder. Os únicos memoriais que Cristo nos deixou foi o batismo e a ceia. O batismo é para nós nunca esquecermos que agora nós pertencemos ao reino de Deus, para nunca mais voltarmos atrás. E a ceia é para que nós realimentemos a nossa fé, estejamos sempre lembrando do que Cristo fez e do que Ele vai fazer. E no verso 1, Paulo também vai dizer para eles que não era qualquer evangelho, era aquele que ele havia pregado, que eles haviam crido e que eles haviam perseverado. Embora eles estivessem perto de se afastar dele, aí Paulo no verso 2 fala que esse era. Estamos em 1 Coríntios capítulo 15, perdão.
E no verso 2, Paulo vai dizer que aquele era e é o evangelho para a nossa salvação, a não ser que tivéssemos crido em vão. Mas o que significa crer em vão? Eu sempre pensei como é possível crer em vão. Eu nunca havia entendido essa passagem, até que quando meditando nessa palavra eu fui entender. Paulo estava fazendo um trocadilho com eles, já que eles estavam dizendo que não havia ressurreição, Paulo passa para o ponto de suposição deles. Se eles estivessem certos que não houvesse ressurreição, então a fé, ter crido, seria em vão. Mas louvado seja Deus, que nós não cremos em vão, porque existe ressurreição. E porque quem nos deixou revelado e prometido isso é o Deus que ressuscitou. Amém? E o que é evangelho? Às vezes nós esquecemos o que é evangelho. Evangelho é boa nova. Mas como é boa nova se quando nós entramos no reino de Deus, ao invés de diminuir o sofrimento só aumenta? Se fosse só para essa vida, evangelho não seria boa nova. Boa novas, nas palavras de Paulo, está aí no verso 3. Ele diz assim: entreguei o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas também ressuscitou. E vivo está para todo sempre. Isso sim é boas novas, porque não adiantaria nada curar um cego e ele ver este mundo, mas ele nunca poder ver a eternidade. Não adiantaria nada curar um aleijado e ele poder andar aqui na terra, mas ele não poder andar na eternidade. Não adiantaria nada curar um leproso e ele não ser curado do pecado, o pior mal que existe. Não adiantaria nada nós sermos imunes a todo tipo de vírus e não sermos imunes à morte eterna. Quando Jesus operava os milagres, as pessoas não conseguiam entender verdadeiramente o sentido. Quando Jesus multiplicou o pão, as pessoas não entenderam e procuraram Jesus pelo motivo errado. Os milagres que Jesus fez na terra era só para revelar quem ele era, porque ele era o eu sou, porque ele era o Todo-Poderoso, aquele que haveria de vir. É por isso que Jesus fez milagre. É para que o povo pudesse discernir com quem estavam falando, para que eles pudessem entender que ali estava a vida. Tudo que Deus fez foi feito para a nossa salvação. Tudo que ele fez foi pensando na salvação. Cristo não veio para vivermos tranquilos aqui. Ele veio para nós vivermos eternamente. Todos os planos de Deus direcionam para a eternidade. Tudo que Deus planejou é eterno. Eu te convido nessa noite a renovar a sua esperança no Senhor. Saiba que nunca foi feito algo em vão. Os planos de Deus nunca foram frustrados e nunca poderão ser. Saiba que o cronograma de Deus está sendo cumprido. Não tem nada pegando Deus de surpresa. Tudo caminha para o grande dia. Nossa esperança precisa aumentar e nunca diminuir. Hoje é o dia de relembrarmos que nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor não é vão. Porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Vivo está o Senhor, vivo está para todo o sempre. Nós não somos os mais infelizes, porque nós não cremos em Jesus somente para essa vida, porque nós cremos nele para essa vida, mas também para a eternidade. Nós somos os mais felizes do mundo.
Porque além de crer em Jesus para esta vida, crer que Ele nos sustenta, nos segura no caminho e nos leva em segurança para o Pai, nós cremos também que na eternidade vai existir esse tempo maravilhoso. E Ele deixou bem claro que nós não estamos sós. Ele disse: eu estou convosco até o fim. E quanto àquele dia, Ele diz em Apocalipse 21:3, texto que eu amo, que me dá esperança, que renova minhas forças. Eis o tabernáculo de Deus junto com os homens. Deus está junto com os homens, vivendo com eles. E a morte não mais existirá. Louvado seja o Senhor que preparou este tempo para nós. Ceia é um momento de comunhão. Comunhão com o corpo de Cristo. Comunhão com a igreja e com Cristo. É o dia de pedirmos perdão ao Senhor. Perdão aos irmãos. Nos reconciliar. Estar mais preparado para este grande dia. Hoje é dia de renovar alianças. É um dia também para quem só conhece de ouvir falar. É um dia para quem só conhece de ouvir falar, querer participar. Falar, não, eu quero fazer parte agora. Eu não quero mais só ouvir falar. Agora eu quero ser deste corpo que serve a Cristo. Desse povo que crê em Jesus, que está vivo e que vai viver eternamente com Ele. Hoje é dia dos mais felizes. Dia de quem crê, trazer a memória de que tem uma vida eterna nos esperando. É dia de alimentarmos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria. É dia de encontrar paz no nosso coração, sabendo que os dias são maus, mas o que nos aguarda é maravilhoso. Nós, os que cremos em Jesus, somos os mais felizes deste mundo, porque nós cremos nele para esta vida e muito mais para a eternidade. Ele é o primícia dos que dormem. Ele é o primeiro, mas não é o último, porque ele voltará para buscar os seus. Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua morte na cruz por nós, Deus, e nós te louvamos e te adoramos nesta noite. E nós cremos que a nossa fé não é vã no Senhor, porque nós viveremos contigo. Oh, Pai, tu és santo, tu és maravilhoso, bendito seja o teu nome. Fortaleça a nossa fé, Deus, sustenta, Deus, o nosso coração. Mesmo em meio à tribulação, Deus, nos guia pelo caminho. Nunca nos deixe desviar, Pai. Nunca permita que a nossa fé desfaleça, Senhor. Nós cremos no Senhor. Nós cremos no Espírito Santo, que dirige as nossas vidas e nos guia e nos conduz a Ti, Jesus. Até aquele dia, Senhor, que cearemos contigo na eternidade.